Questão 2 é um grupo de 5 questões para assinalar V quando verdadeiro ou F quando falso, considerando o seguinte contexto. A figura apresentada representa cortes transversais dos principais planos corpóreos de metazoa. Em seguida, ele traz a imagem A, B, C desses cortes transversais desses animais, tá? E aí, ele dá 5 questões para a gente julgar entre verdadeiro ou falso. Na questão 2.1, ele fala o seguinte: o animal A é um diploblástico e o B é um triploblástico, sendo que o transporte de gases e nutrientes ocorre por difusão no animal A. E aí a gente tem só que relembrar, que na fase embrionária, alguns animais eles são formados apenas por 2 camadas de células, que são derivadas da endoderme e da ectoderme. E aí esses animais são aqueles que a gente considera, a gente chama de diblásticos ou diploblásticos, como a questão coloca. E o exemplo clássico desse grupo de animais são os quinidários, tá? Já outros animais, também na fase embrionária, eles apresentam 3 camadas de células, e aí que são derivadas da ectoderme, endoderme e a mesoderme, Nesse caso, a gente chama esses animais de triblásticos ou triploblásticos, como a questão também coloca, E aí a gente tem alguns exemplos, vermes, moluscos, artrópodes, cordados, equinodermos, tá? Então, dentre os triblásticos, a gente pode ou não observar a presença de uma cavidade chamada de celoma, tá? Esse celoma, essa cavidade, ela vai servir de espaço para os órgãos internos do animal. Quando não há celoma, os animais são ditos acelomados, E aí, o representante, desse grupo são os vermes achatados, os chamados platelmintos, tá? E é exatamente o que é representado aí na imagem, na letra A, certo? Então, a gente tem uma camada externa, que é a ectoderme, a gente tem um mesênquima, também chamado de mesoderme, e a gente tem essa camada interna, endoderme, delimitando ali o tubo digestório, tá? Então, nesse caso aí, a gente tem um animal triblástico, representado em A, acelomado, tá? Já aqueles que apresentam uma cavidade geral no corpo, a gente, que é o celoma, a gente pode ter os chamados pseudocelomados ou os celomados verdadeiros, ou simplesmente celomados, Os pseudocelomados, como o próprio nome sugere, eles formam um falso celoma. Por quê? Porque eles não têm uma cavidade inteiramente forrada por tecido mesodérmico. E o exemplo, típico desse grupo é o grupo dos vermes de corpo cilíndrico, são chamados nematelmintos, e representado aí na letra P, tá? Já nos celomados verdadeiros, a gente observa que tanto a face interna da parede do corpo como a face externa da parede intestinal são revestidas por mesoderme. E a cavidade geral do corpo é, dessa forma, um verdadeiro celoma, tá? E aí, o exemplo típico desse tipo de animal são os vermes segmentados, artrópodes, moluscos, enfim, os demais animais, ok? Bom, então, tendo relembrado isso, a gente considera, a gente conclui que os 3 animais representados, certo? Eles são triblásticos ou triploblásticos, A questão é que o animal representado em A é um acelomado, em B é um pseudocelomado e em C é um celomado ou celomado verdadeiro, tá? E por isso a questão 2.1 é falsa. A questão 2.2, ela fala o seguinte: a cavidade corpórea do animal B não é completamente revestida por peritônio, enquanto a cavidade de C origina-se a partir da mesoderme. Também entra no que eu falei, Ele coloca peritônio, mas seria exatamente originada a partir da mesoderme também, tá? Então, essa é exatamente a diferença entre o pseudocelomado e o celomado, O fato de
em B, no caso do pseudocelomado, né, ele não tem essa cavidade completamente revestida por mesoderme, enquanto que no celomado, aí representado em C, é essa cavidade completamente revestida por mesoderme, tá? Então, a questão 2.2 é verdadeira. Na 2.3, ele fala: animais com o plano corpóreo C podem atingir maiores tamanhos em relação aos animais com o plano corpóreo A ou B. E sim, né, justamente pela ausência do celoma, esses animais, eles desenvolvem um corpo muito simples, né? No caso aí na letra A, né, os vermes achatados, né, eles têm um corpo extremamente simples e justamente achatado para facilitar, por exemplo, as trocas gasosas, né, que acontecem por meio de difusão. Ou ainda em relação ao sistema nervoso, né, que é provido de gânglios, então é a estrutura bem simples, tá? E aí, justamente pela presença do celoma, né, que vai, e desses 3 folhetos embrionários que vão se desenvolver de uma forma bem especializada, tá? Os animais representados em C, né, eles têm a capacidade de desenvolver um corpo maior, né, cujas funções corpóreas, metabólicas vão acontecer de forma adequada, tá? Então, a questão 2.3, ela é verdadeira, ok? Na questão 2.4, ele fala o seguinte: os órgãos internos estão separados da cavidade corpórea por tecido de origem mesodérmica nos animais B e C. A gente viu, né, eu falei no início, somente em C, tá? No B, a gente tem o pseudoceloma. Ou seja, nesses animais, a cavidade corpórea, ela não é completamente forrada por tecido mesodérmico. Essa mesoderme, ela apenas vai revestir a superfície interna da parede do corpo, mas ela não reveste a parede intestinal, certo? Então, essa questão 2.4, ela é falsa, tá? E a questão 2.5 fala que todas as afirmativas são incorretas. A gente viu que tem afirmativas corretas, tá? Então, a questão 2.5 é falsa. Então, na questão 2, a gente fica com a seguinte sequência de respostas: falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, ok? Questão 3. É um grupo de 5 questões para serem julgadas, né, e assinaladas como verdadeiras ou falsas. E diz o seguinte: a figura apresentada ilustra um conhecido experimento com plântulas de trigo. Solicitados por seu professor a usarem evidências obtidas do experimento, 4 grupos de estudantes de biologia chegaram a diferentes conclusões. E aí ele traz a imagem que representa, né, o experimento realizado e pede que a gente julgue, né, cada uma dessas questões abaixo como verdadeiras ou falsas, de acordo com as conclusões que foram apresentadas pelos 4 grupos de estudantes, certo? E aí na questão 3.1 ele fala o seguinte: o grupo 1, né, chegou à seguinte conclusão: quando iluminada de cima, como apresentado na figura a plântula tem maior eficiência para realizar a fotossíntese e, portanto, cresce em direção à fonte de luz. Na realidade, essa fonte de luz, né, ela não vai influenciar na capacidade de realização de fotossíntese, e sim no direcionamento do crescimento da planta, né? Então, se a gente observar, a mesma fonte luminosa, né, está servindo ou está iluminando tanto a imagem em A, né, a plântula em A, quanto em B, certo? E ambas estão crescendo, certo? Só que, como em A a fonte luminosa está bem acima da planta, ela cresce em direção a essa fonte, então ela cresce de forma retilínea. Já a B, né, ela vai crescer com inclinação justamente em direção a essa fonte luminosa, certo? Então, não há uma influência na capacidade de realizar a fotossíntese, mas sim no direcionamento do crescimento da planta, tá? Então, a questão 3.1, ela é falsa. Na questão 3.2, ele fala a conclusão, né, do grupo 2, que diz o seguinte: o ápice
percebe o estímulo luminoso, já que a plântula se curva em direção à luz, como visto na figura B. Então, tanto na A quanto na B, né? No caso, na A, como a fonte está bem acima, ela cresce reta para cima, né? Na B, ela se curva, né? Ela faz uma curva em relação à fonte luminosa. E aí ele continua. E não responde se o ápice é coberto ou cortado, como nas figuras C e D, respectivamente. Então, na imagem C, eu tenho uma fonte luminosa, né? Que está aí atuando na imagem C, porém, a gente tem uma estrutura ali que está cobrindo o ápice da planta, né? Então, ela não cresce. E na D, esse ápice foi cortado, né? Então, também não vai haver essa resposta. Então, a questão 3.2, ela é verdadeira. A questão 3.3 coloca a conclusão do grupo 3, que diz assim: a curvatura mostrada na figura B resulta de crescimento diferencial da plântula, provocada pelo acúmulo de auxina em seu lado menos iluminado. Então, a auxina é um dos hormônios vegetais, né, de fato relacionado ao crescimento, e uma das suas funções é exatamente controlar os movimentos da planta, né, em resposta à luz, que é o que a gente chama de fototropismo. Então, quando uma planta é iluminada de um lado, a auxina migra para o lado oposto, né, promovendo o alongamento celular, e isso resulta na curvatura da planta em direção à luz. É exatamente o que a gente está observando aí na figura B, né? E ele fala, e é exatamente o que ele diz na conclusão do grupo 3, na questão 3.3, certo? Então, de fato, a questão 3.3 ela é verdadeira. Na 3.4, ele fala: o fato de não haver resposta quando o ápice é coberto, como na figura C, mostra que a giberelina, hormônio responsável pelo alongamento vertical da plântula, ficou inibida, pois sua ação é fotossensível. Na verdade, a gente sabe sim que a giberelina ela tem um papel, né, fundamental, é um hormônio de crescimento também, assim como a auxina, porém ela não se concentra no ápice, né? Ela está mais em regiões meristemáticas, nas raízes, nas folhas jovens e nas sementes, né? Então, essa falta, né, o fato de não haver resposta não é por conta da inibição da giberelina, tá certo? Então, a questão está falsa. E a questão 3.5 fala que todas as alternativas são incorretas. E a gente viu que tem duas verdadeiras, né? Então, também está falsa. Então, na questão 3, a gente fica com a seguinte sequência: falsa, verdadeira, verdadeira, falsa e falsa. Questão 4 é um grupo de 5 questões para assinalar V quando verdadeiro e F quando falso dentro do contexto que ele apresenta, que diz o seguinte: de modo diverso dos animais, as plantas têm crescimento primário e secundário, com mecanismos típicos que levam à produção, respectivamente, do seu corpo primário e secundário. Preparando-se para uma avaliação, um estudante resumiu algumas características comparativas do crescimento das plantas no quadro a seguir. Então, do lado esquerdo, ele colocou características, né, do corpo primário e do lado direito as características do corpo secundário. E ele diz: como você observou, o estudante ainda precisa estudar melhor esse tópico, pois cometeu alguns equívocos em seu resumo. E, considerando o registrado no quadro acima, nas 5 questões desse grupo, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Bom, então a gente sabe que as plantas elas têm tanto células embrionárias, né, que são aquelas que podem dar origem a qualquer tipo de tecido, como também células diferenciadas, que, né, como o próprio nome sugere, são células que têm funções especializadas dentro de cada tecido. Acontece que no início, né, todas as células do corpo embrionário elas se dividem, mas a partir do momento que essa planta cresce e se desenvolve, as divisões celulares vão ficando mais restritas a determinadas regiões do corpo do vegetal. E aí, dessa forma, toda planta adulta
ela tem algumas células que vão permanecer embrionárias, ou seja, elas vão conservar a sua capacidade de divisão e multiplicação. E essas células formam os tecidos que a gente conhece como meristemas, que são aí os tecidos que a questão traz, tá? Então, esses meristemas, né, eles nada mais são do que um tipo de tecido que apresenta-se intensa divisão celular, né? E justamente por isso, ele é formado por células que têm um tamanho reduzido, tem uma parede celular primária, tem um núcleo proeminente e um citoplasma bem denso. E aí, algumas células, né, nesses meristemas, elas se dividem de tal forma que uma das células filhas, né, ela vai crescer e se diferenciar, tornando-se uma nova célula que vai ser acrescentada ao corpo da planta. E aí, essas células a gente chama de células derivadas. A outra célula permanece indiferenciada como uma célula meristemática, e essas são as chamadas células iniciais. Então, na atividade meristemática, a divisão celular ela vai acontecer ao mesmo tempo que o crescimento das células resultantes da divisão, né? E aí, esse aumento de volume de células é o maior responsável pelo crescimento em comprimento e largura da planta. E aí, a gente tem algumas classificações, né, desses meristemas. Então, eles podem ser classificados em relação à posição que eles ocupam no corpo da planta. E aí, dessa forma, a gente tem os chamados meristemas apicais, né? Como o próprio nome sugere, são aqueles que conduzem o crescimento da planta a partir das suas extremidades, né? Eles vão ocupar o ápice da raiz e do caule e também as suas ramificações, certo? E a gente tem os meristemas laterais, que são aqueles que as células se dividem paralelamente à superfície do órgão e contribuem, né, para o aumento do diâmetro do órgão, acrescentando novas células ou tecidos àqueles já existentes, tá? Esses meristemas também podem ser classificados de acordo com sua origem. Então, a gente tem os chamados meristemas primários, que são aqueles que estão presentes na planta desde o embrião, né? E aí a atividade desses meristemas vai formar os tecidos primários, o que leva ao crescimento e comprimento dos órgãos, né? E formando o que a gente chama de corpo primário da planta ou estrutura primária da planta. E a segunda classificação, né, ainda em relação à origem, é os meristemas secundários, tá? Que vão ser aqueles formados justamente a partir dos primários, já diferenciados, e vão produzir os tecidos secundários. E como exemplos, né, de meristemas secundários, a gente tem o felogênio e o câmbio vascular. Bom, então, relembrando isso, a gente consegue avançar aí na questão 4, né, dentro dessas 5 questões que ele traz, tá? Então, na questão 4.1, ele fala o seguinte: 1A está correta. 1A, né, é a característica que ele atribui ao corpo primário da planta, que diz o seguinte: células derivadas dos meristemas apicais, caulinar e radicular. Essas células fazem parte do corpo primário da planta? De acordo com o que eu relembrei, né, anteriormente, vão fazer parte desse corpo primário e vão estar justamente naquela classificação que a gente chamou de meristemas apicais, né? Que são aqueles que vão conduzir o crescimento da planta a partir das suas extremidades, certo? Então, a questão 4.1, ela é correta, né? Ela é verdadeira, tá? Na 4.2, ele fala assim: 1B e 2B estão corretas. Na 1B, ainda se referindo ao corpo primário, ele fala que apresenta tecidos primários como parênquima, suber e felogênio. Também, como eu falei anteriormente, né, o felogênio, ele é um exemplo de estrutura secundária, de meristema secundário, tá? Ele se origina, já é uma estrutura diferenciada que se origina a partir de um primário, né? Então, só o felogênio já invalida, né, esse 1B, tá? Então, a questão 4.2, ela é falsa, certo? Na 4.3, ele coloca que 1C está correta. A 1C fala o seguinte:
Ocorre nas plantas herbáceas, isso em relação ao corpo primário, né? Ocorre nas plantas herbáceas, estando ausente nas lenhosas, como, por exemplo, as árvores. A gente até tem, né, algumas plantas, como, por exemplo, as eucotiledôneas de pequeno porte, ou as monocotiledôneas, né? Elas completam o seu ciclo de vida somente com crescimento primário, de fato, certo? Mas a grande maioria, né, das dicotiledôneas, gimnospermas, elas vão apresentar um crescimento adicional em espessura, principalmente no caule e na raiz, que é resultante, né, da atividade dos meristemas laterais, como eu também comentei anteriormente, né, o câmbio vascular e o felogênio, tá? Então, o que a gente pode observar, né, disso? Que algumas plantas, elas interrompem, né, o seu ciclo de vida somente com o crescimento primário. Mas não tem como a planta ter um crescimento secundário sem ter tido um primário, certo? Eu posso ter só o primário, mas para ter o secundário eu preciso ter o primário, né? E aí ele coloca, né, no item 1C que esse corpo primário vai acontecer nas plantas herbáceas, porém não nas árvores, né? A gente não tem como isso acontecer, porque se uma árvore, né, de grande porte, de porte maior, ela desenvolveu, né, estruturas secundárias, é porque houve um corpo primário antes, tá? Então, essa questão 4.3, ela é incorreta. Na 4.4, ele diz que 2A está correta. E na 2A ele fala sobre o corpo secundário, né? Dizendo que ele é formado por células derivadas dos meristemas laterais, o câmbio e a feloderme. De fato, o câmbio e a feloderme, sim, né? Fazem parte do corpo secundário, que são estruturas especializadas. Mas os meristemas laterais, eles fazem parte, na verdade, do corpo primário, né? Que vão contribuir aí para o aumento em diâmetro, né, da planta, tá? Então, essa questão 4.4, ela está incorreta, tá falsa. E a questão 4.5 fala que 2C está correta. E aí lá na 2C ele fala sobre também o corpo secundário, dizendo que ocorre, entre outros, nos troncos de árvores e em alguns órgãos tuberosos. É exatamente, né, o que eu comentei anteriormente, que esse corpo secundário ele é composto, vamos dizer assim, né, ele é resultante da especialização de estruturas do corpo primário, tá? Da diferenciação das células do corpo primário. Então, esse 2C, né, está correto também, tá? Questão 4.5 correta. Então, na questão 4, a gente fica com a seguinte sequência de respostas: verdadeira, falsa, falsa, falsa e verdadeira. Questão 5 é um grupo de 5 questões para a gente assinalar V quando verdadeiro ou F quando falso. Diz o seguinte: analise o quadro abaixo que reúne caracteres florais com estados basais e derivados. Então, ele descreve aí cada um dos caracteres, né? E coloca se eles ocorrem, como eles ocorrem, né? No seu estado basal e no estado derivado, tá? E aí ele pergunta: tendo em mente essas informações, avalie as figuras de A a D que mostram diferentes plantas em pleno processo de reprodução sexuada. Nas 5 questões deste grupo, assinale V se verdadeira ou F se falsa. Na 5.1, ele coloca o seguinte: na figura A, observam-se estados basais, como as numerosas pétalas na flor. Bom, antes da gente analisar, né, vale lembrar que uma flor, ela para ser flor, né, uma flor completa, ela tem que apresentar no mínimo 3 partes, né? Então, a gente tem os chamados verticilos florais, que incluem o cálice, né, que é um conjunto de sépalas, a corola, que é o conjunto de pétalas, o androceu, que são as estruturas reprodutivas masculinas, e o gineceu, estruturas reprodutivas femininas, tá certo? Além disso, essa flor, né, ela tem que apresentar receptáculos florais, que é a estrutura onde todos os verticilos estarão inseridos, tá? E a gente tem também o pedúnculo floral,
que é, né, a haste, vamos dizer assim, que vai sustentar toda essa estrutura floral, tá certo? Então, caso falte algum desses 3 componentes, a gente não pode considerar que essa flor, né, que essa estrutura seja uma flor, tá? Então, baseado nisso, a gente pode analisar, né, as questões que seguem. Então, na questão 5.1, ele fala o seguinte: na figura A, observam-se estados basais como as numerosas pétalas na flor. Se a gente observar, a estrutura A, ela não tem todo esse aparato que caracteriza uma flor, né? Então, a gente não pode considerar que a estrutura A é uma flor. E aí, dentro disso, né, a gente pode sugerir-se ou conclui-se que trata-se de uma inflorescência, tá? Então, isso já invalida aí a questão 5.1. Na 5.2, ele fala que na figura B observam estados basais como o grande número de pétalas. Então, em B, de fato, a gente vê, né, essas pétalas, a gente vê uma flor verdadeira, né, a gente consegue visualizar aí essas pétalas em grande número. Em grande número, de fato, é o que acontece no estado basal, segundo a tabela, né, apresentada na questão, tá? Então, a 5.2, ela é verdadeira. Na 5.3, ele fala que na figura C, observam-se estados derivados, como o pequeno número de pétalas e a simetria bilateral. De fato, pela tabela, são características, né, do estado derivado, tá? E a gente consegue justamente observar isso, né? A gente consegue observar essa estrutura bilateral e uma pequena quantidade de pétalas, tá? Então, a 5.3 também é correta. Na 5.4, ele fala que na figura D, a gente tem estados derivados, pois as flores dessa inflorescência são incompletas. E aí, pelo que a gente já discutiu também, a gente vê que é uma afirmativa falsa. Já na 5.5, ele coloca que todas as afirmativas são incorretas. A gente viu que tem afirmativas verdadeiras, né? Então, a 5.5 ela é falsa, tá? Então, na questão 5, a gente fica com a sequência de respostas falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso.